A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Em estúdio conosco a doutora Cecília Pavão, socióloga de profissão, cidadã ativa e interveniente à longa data. Neste percurso teremos a oportunidade de falar e com a nossa convidada muito temos a aprender. Bem-vinda ao estúdio da SMTV em Ponta Delgada. É um prazer muito grande poder proporcionar este reencontro. Finalmente, já não nos vemos há tanto tempo e gostaria muito de saber como é que é essa sua história de vida. Nasce no João Bom da Bretanha e sei que tem um orgulho imenso e excessivo pela sua freguesia. Quais são os motivos que a levam a sentir tanto orgulho por esta freguesia? Muito obrigada, Graça, pelo convite. Em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade de aqui estar. E falando Pilar da Bretanha, ou melhor, do João Bom, que me perdoem os conterrâneos, o João Bom é um lugar do Pilar da Bretanha. A freguesia é o Pilar da Bretanha. No entanto, há algumas diferenças na maneira de ser, de estar, de viver do Pilar e do João Bom. Eu nasci na zona do João Bom, identifico-me, claro, com a freguesia em si, mas há uma paixão sempre que está presente pelo nosso torrão natal. Eu saí do João Bom muito jovem, portanto nasci e vivi até aos 18 anos, casei muito cedo, fui mãe muito jovem e mantive alguma ligação com os familiares, como é óbvio, mas comecei a ter, ao longo do tempo, vontade de voltar. E ao fim de 36 anos decidi regressar. O que há no Pilar da Bretanha, no João Bom da Bretanha e nas freguesias vizinhas de tão especial? São freguesias que estiveram algum tempo mais afastadas dos centros urbanos porque as comunicações, as vias de comunicação não eram assim tão boas. Agora as coisas estão muito mais facilitadas, mas há ali uma cultura, uma forma de estar, uma determinação muito especial. E por força da imigração, aqueles lugares ficaram quase desertos, não é? Eu andava na escola e todos os meus amigos e as minhas amigas foram saindo, foram emigrando para os Estados Unidos, para o Canadá. Lembro-me que a escola ficou praticamente vazia. Ora, isso fez com que aquela freguesia, nomeadamente o Pilar da Bretanha, de onde eu sou natural, ficasse reduzida a muito poucas pessoas, com muito poucas crianças, e isso tenha provocado alguma estagnação no seu desenvolvimento. As coisas agora estão bastante melhores, mas continuamos com pouca população, com alguma dificuldade no acesso, mas é de facto uma zona da ilha com história, com cultura, com pessoas muito autênticas, com umas festas do Espírito Santo inigualáveis, fantásticas, cheias de características únicas e por todas essas razões vale a pena. Eu, há cerca de um ano, estou lá a viver e devo dizer que foi um regresso muito bem sucedido. Mas vai viver também no âmbito de um projeto novo que surge na sua vida? Sim. Que projeto foi esse? O projeto foi, já há algum tempo eu tinha vontade de ter uma atividade por conta própria. Já há algum tempo eu alimentava essa ideia de ter um projeto por conta própria, viver mais calmamente, ter o meu tempo, gerir o meu tempo de outra forma. E com o avançar da idade estas coisas também
vão surgindo naturalmente, creio que para todos nós um pouquinho. E surgiu a ideia de comprar uma casa, restaurá-la, para alojamento local, casa de campo, será para alojamento local, na zona precisamente do Pilar da Bretanha, fica mais para o João Bom do que para o Pilar, fica mais ou menos a meio, e o sonho foi criar um espaço que reproduza a vivência rural, que receba as pessoas de uma forma familiar, num espaço que congregue memórias da família, das famílias, da mulher do campo, da mulher dona de casa, da mulher educadora, de toda aquela cultura muito própria da vida do campo. Ou seja, não pretendo que o hóspede, o convidado, o turista entre num espaço onde haja camas e casas de banho. Não é isso que está em causa. Interessa que as pessoas participem na vida da freguesia, compreendam a freguesia, conheçam as outras pessoas e sintam um ambiente com alguma cultura, com história, com as memórias daquela zona que tem muito sentimento, muita profundidade e pessoas de caráter. Muita proximidade com a terra. Muita proximidade com a terra, com os animais. Adotei uma égua, gosto de que as pessoas vejam as vacas e toda aquela então, vida. quando o cliente ou a cliente chega, contracena com a Cecília, é a Cecília que dá a cara e dá a voz a esse novo conceito. Sim. E quais têm sido as reações? Eu ainda estou na fase de arranque, ainda não inaugurei, ainda não comecei, portanto estou a falar naquilo que eu pretendo e que eu gostaria que fosse a Casa Pavão. Portanto, com muito orgulho digo que o pavão naquela zona é muito conhecido. Há pouco tempo soube que o primeiro pavão desta ilha, do qual descendo, era alemão e que veio na altura do povoamento para a Água de Pau. E a sua fisionomia não deixa enganar. Porque a Cecília tem a estar estrangeiro. É mais alemã do que francesa, porque a Bretanha tem uma tradição e reclama para si um povoamento que foi feito com franceses. O que é que a Cecília sabe a esse respeito? Isso afinal tem correspondência histórica ou não tem? Olha, Graça, para mim tem. Apesar da história do alemão, eu não fiquei assim muito satisfeita. Precisa de ser francesa. Porque eu prefiro o lado francês. Os estudos que tenho consultado e as conversas que tenho tido com pessoas acerca desse assunto não são conclusivos. Ou seja, dizem que é talvez uma coincidência, nomeadamente na pronúncia, no falar, na entoação, em algumas expressões que ainda perduram. Talvez será uma coincidência, mas para mim não é bem uma então, coincidência. Mas este nome, Bretanha, vem de onde? Portanto... Não é da Bretanha francesa? Creio que sim, que terá sido. Que me perdoem os historiadores que não acreditam, mas eu acho que sim, que terá sido, que terá havido ali qualquer origem, a própria expressão de João Bom, que os mais velhos, como o meu avô, diziam jambon, jambon. Ora, e a própria entoação do U, a forma que como alguns, que é muito forte, freguesia. Exatamente, a forma como se diz o A, não se diz A, mas é, Estreda, Natélia, Pilar. A minha mãe ainda diz terrível, difícil, disparate-lhe. Com sonoridade. Com sonoridade e a própria uma fonética muito própria do francês. Isso é incrível. Portanto, eu quero acreditar que sim, que tenho um genezinho francês. Muito bem. Mas a sua vida começa então na Bretanha, casa,
tem filhos, não é? Sim. Mas a Cecília não se deixou ficar para uma escolarização básica, aquilo que a Bretanha poderia oferecer, continuou a crescer. Exatamente. Estudo. Como é que se processa essa caminhada no meio académico? Eu tenho que confessar que sempre fui muito desassossegada. Aquele desassossego. Ainda hoje em dia? Sim, sim. Mas isso é bom. Um desassossego saudável e enriquecedor que foi para mim. Portanto, casei muito jovem, tive 2 filhos, foi necessário aquele tempo de os criar mas depois tinha muito gosto de estudar, de ir para a universidade. Fui para a universidade com 34 anos, acabei o curso com 38. As licenciaturas eram de 4 anos. Apaixonei-me perdidamente pela Sociologia. Foram 4 anos muito interessantes, muito enriquecedores, inesquecíveis. Tive grandes professores, grandes colegas, eram turmas, os primeiros 2 anos do curso eram turmas heterogéneas, porque havia pessoas de várias idades, desde os 18, 19, 20, dos 20 aos 30, aos 40 e aos 50 também. Porque nessa altura havia uma necessidade imensa de formar as pessoas e a partir do momento em que a universidade ofereceu esses cursos, toda a gente que sonhava com um curso nessa área avançou independentemente da idade. Realmente foram tempos muito bonitos da nossa universidade. Isso foi fantástico porque naquela altura o primeiro curso terá acontecido o mesmo, mas no meu curso, como havia várias idades, não é? As mais velhas, nomeadamente mulheres, cuidavam um bocadinho, digamos assim, dos mais novos. Havia um intergeracional muito bonito, que foi muito enriquecedor. Depois... Com o curso acaba enverdando por uma área profissional diferente. Exatamente. Enverdei, trabalhava na PT, na Telecom. Ingressei na Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo como socióloga, técnica superior, um pouco tempo depois como secretária-geral da instituição e mais tarde o bichinho da universidade voltou e como estava a lidar na área social decidi fazer um mestrado sobre idosos ou velhice institucionalizada, ou seja, a realidade do idoso em instituição. E o que foi que concluiu nessa altura? Eu concluí, foi um trabalho muito estimulante, muito agradável, que demorou algum tempo, porque não o fiz no tempo previsto, demorei algum tempo, mas concluí que o idoso institucionalizado tem as suas estratégias próprias de defender os seus interesses, de viver o melhor possível na situação de institucionalizado e descobri que essa realidade que para alguns é demasiado dura e inaceitável até ao final dos seus dias, para outros é uma socialização que continua e que fazem esse percurso com aceitação, com alegria. Senti que em alguns casos o facto de se ser institucionalizado ou institucionalizada correspondeu a uma libertação de uma vida de subjugação, de trabalho duro, de incompreensão por parte até dos filhos. Há situações dessas? Sim, há situações de sucesso. Há situações de sucesso e de insucesso. Não é? Eu trabalhei com uma amostra especial, não é? Mas o que predominava, portanto, eu terminei portanto, há 5, 6 anos atrás esse estudo. Há, por um lado, idosos que entram na instituição porque os filhos estão emigrados,
essa é uma realidade em Vila Franca do Campo bastante marcante. Os filhos estão imigrados e não podem de todo cuidar deles em situações de maior fragilidade, ou quando deixam de ser autónomos. Há outros casos da pessoa solteira que viveu sempre só e depois deixa de ser autónoma. Aí a institucionalização é muito penosa. E há também alguns casos em que as pessoas vão porque querem mesmo ir, porque querem estar ao cuidado de alguém, porque querem ter quem lhes faça o trabalho, quem lhes preste cuidados. Portanto, há um pouquinho de tudo. Predomina, essencialmente no caso de Vila Franca, a realidade dos filhos, portanto, dos idosos que têm os filhos emigrados. E dessa sua convivência com a pessoa idosa, será que nos pode dizer alguma coisa acerca do amor que vai florescendo, que brota junto dos idosos e que muitas vezes são paixões, grandes amizades, Sim, incompreendidas pelos próprios filhos, pelas próprias filhas, que tudo fazem para obstaculizar a concretização de alguma aproximação física entre os seus entes, com os seus entes queridos. Vive experiências dessas? Vivi. É perfeitamente normal, e aí poderemos entrar também no campo da sexualidade no idoso institucionalizado, que continua a ser um tabu, mas apercebi-me perfeitamente de que portanto, é uma dimensão da vida perfeitamente normal, e também dos afetos, do namoro, dos da toques, atração, da carícia. exatamente, da atração por uma pessoa que dá atenção, que dá carinho, alguns olhares, a necessidade da ternura, do toque, tudo isso acontece. É verdade que é um bocadinho contrariado, não concordo de Mas todo. será que os profissionais que estão nessas instituições têm a formação e são sensíveis à possibilidade desses encontros contribuírem até para a qualidade de vida do idoso e da idosa? Infelizmente não. Há ainda uma barreira cultural muito grande nessa área, quer com os funcionários, quer também com os familiares. Mas creio que eu fazia sempre um esforço no sentido de alertar para que se respeitasse o espaço, costumava pedir com muita frequência que se permitissem conversas, espaços de proximidade entre duas pessoas, fossem elas do mesmo sexo ou não, porque essa realidade também existe, não é? Dentro das instituições. Também pela minha formação achava que assim devia ser. Há algumas barreiras, mas eu creio que com o tempo isso irá. E também lhe digo, quando havia de facto atração, carinho, vontade de estar, eles arranjavam forma de o fazer. De contornar essa dificuldade. Então, todas essas experiências, toda essa juventude vinda da Bretanha, do João Bom, toda essa formação académica que foi acumulando, foram passos importantíssimos para a sua carreira política, porque foi deputada regional, na nossa Assembleia Regional, teve uma intervenção atuante junto destas áreas de intervenção do Serviço Social, ou abraçou outras áreas como deputada? Olha, eu estive ligada à área social, mas o meu percurso na política foi curto e interrompido, ou seja, numa legislatura fiz apenas 1 ano e 9 meses de legislatura, na outra legislatura apenas 2 anos, portanto não tive a oportunidade de fazer um mandato completo e de integrar uma comissão durante os 4 anos normais. Contudo, prestei o meu
contributo, dei o meu contributo nessas áreas, também na infância e, portanto, mas não posso concluir que a passagem pela política tenha sido um grande sucesso, talvez porque foram em períodos distintos e de substituição de pessoas, mas de facto todo o meu percurso me serviu e continua a servir para olhar os fenómenos sociais de uma outra forma. Agora, no regresso à minha terra, olho a minha terra com outros olhos. Vejo as reações e toda a cultura com outro olhar, o que é muito, muito bom. Com cuidado maior, sim, com uma apreciação muito maior, sim, mais cuidado. E o que é que ainda a surpreende quando vai ao encontro dessas raízes? O que foi que a deixou mais feliz quando faz o regresso ao Pilar da Bretanha? É capaz de falar de um episódio que a tivesse marcado pela positiva, de um reencontro que a tivesse satisfeito de forma particular? Não tenho assim nenhum episódio marcante, mas o encontro com os mais velhos do que eu, porque eu saí, é perfeitamente compreensível, eu saí com 18 anos e todas as pessoas mais jovens do que eu, que nasceram e que são muito mais jovens que os meus filhos, eu praticamente não os conheço, não é? E falar com as pessoas da minha idade e os mais velhos do que eu, conversar com eles, recordar a infância, os tempos duros que levaram tantas pessoas a saírem, as coisas engraçadas que se fazia, os namoros, o tempo do futebol que havia, da ida para as 7 cidades no dia de São João, nos passeios a cavalo, nas comieiras, portanto, conversar, recordar com outro olhar essas vivências da minha infância e juventude, com pessoas com quem eu passei. Agora temos cá bastantes imigrantes que ainda estão cá porque vêm pela altura do verão e das festas da padroeira. Essas conversas, esses diálogos que são profundos e que às vezes não precisam de muitas palavras para nos lembrarmos da riqueza daquela terra, da riqueza humana das pessoas, é de facto marcante. Então tem vivido de alma cheia? Sim. Nesta proximidade que procurou de forma propositada e consciente. Exatamente. E isto é muito, muito, muito bonito. Lembro-me tão bem que nós já vivemos uma experiência lindíssima juntas, quando eu era diretora regional das comunidades e fomos ao encontro das nossas comunidades no Brasil. É verdade. Cecília, aquele momento foi um momento de veras e particularmente belo nas nossas vidas. O que foi que mais a impressionou? Olha, o que mais me impressionou, eu já estive, não conheço o Canadá, não tive nenhum contacto com as nossas comunidades no Canadá, falo com as pessoas do Canadá que estão cá, que vêm cá. Já estive nos Estados Unidos da América, num convívio com imigrantes, mas a chegada ao Brasil, mais propriamente para o contacto com a Casa dos Açores de São Paulo, foi muito emocionante, foi tocante e ainda hoje quase me leva às lágrimas, porque nós chegamos e eu não sabia que ia encontrar tantas pessoas da Bretanha, que têm a idade aproximada da minha mãe, que estão com 70, 80, 90 anos. Tinha lá um tio ainda vivo, que não tive a oportunidade de ver, que já estava com quase 80 anos e que partiram daqui e nunca mais voltaram.
e chegar a São Paulo, junto à Casa dos Açores, numa casa igualzinha ou muito parecida com as casas da Bretanha, apesar das pessoas terem nascido lá, e ouvir o terço ao Espírito Santo cantado, o que já não se faz cá, foi de uma emoção. Não sei se a Graça se lembra, eu não queria sair dali, não queria deixar de abraçar as pessoas, não era capaz de deixar de conversar, foi um bocadinho difícil arrancar-me daquele espaço, daqueles momentos, mas foram de facto marcantes e emocionantes. E vou guardá-los sempre no coração. Foi uma experiência lindíssima. Exatamente. Então, Cecília, quando nós estamos na igreja no domingo da festa e nós assistimos a uma função religiosa que juntou Nossa Senhora de Fátima, o Espírito Santo e o seu Santo Cristo, eu ainda estou toda arrepiada. Exatamente. Nós assistimos a uma igreja repleta de açorianos e de açorianas em que todo mundo chorou. E nós também choramos com aquele povo. Nunca tinha assistido a uma coisa tão intensa em termos religiosos, não é? Porque quando a gente assiste ao Espírito Santo já é uma emoção. Quando nos põe a Nossa Senhora de Fátima, a emoção vai crescendo. Acabam a festa com o Espírito Santo, quer dizer, juntam ali as três divindades maiores, as três grandes festividades, os três grandes motivos religiosos, e não há quem resista. Foi um dia de grandes emoções. Mas depois também tivemos aquela parte mais social, mais política, onde tivemos a oportunidade de aprender muito. Como é que foi essa parte? Foi muito interessante. Lembro-me das peripécias da nossa ida até à Câmara Municipal. À Prefeitura. À Prefeitura, exatamente. E foi tocante ver como nos apresentaram. Eu lembro-me que foi cometida uma gafe nas nossas apresentações, mas que eu achei tão carinhosa que decidi perpetuar. Mas há de facto, houve o respeito pela nossa presença, uma vontade de... uma expressão de conhecimento, de irmandade, de respeito mútuo. E de valorização do papel do açoriano e da açoriana no desenvolvimento daquela cidade. Exatamente. Não queria falar muito disto, mas é uma emoção para mim, porque me anunciaram como professora da República do Pilar. E até hoje isso me toca. Claro que não há nenhuma república, mas isso foi um elogio. Foi um elogio imenso que perdura nos tempos. Sim. Nunca mais me esqueci e foi de facto... Então, eu ali como diretora regional fiquei reduzida perante a Presidente da República do Pilar. Mas são histórias que acontecem, são histórias sempre com muito carinho. Muito carinho. Com muito carinho. E a capacidade de organizar eventos daquela Casa dos Açores é impressionante. O relacionamento fortíssimo que eles têm com as grandes figuras do Estado. E quando nós estamos a falar de São Paulo, da área metropolitana de São Paulo, nós estamos a falar de uma população 3 vezes superior a Portugal inteiro. O que nos deixa ainda mais esmagadas perante a importância que aquele Estado confere à presença dos açorianos e das açorianas. Um raciocínio final. O que é que falta concretizar na sua vida? Olha, o que falta concretizar na minha vida que o meu filho tenha emprego. Eu perdi um filho, tenho só um. Que o meu filho consiga um emprego, um trabalho que o realize, que o faça feliz, que possa sobreviver por muitos e muitos anos para além de mim com felicidade e com sucesso, porque ele merece. É isso que me falta concretizar. Quanto a mim,
Não peço muito, peço saúde, sossego, uma vida tranquila e não pede mais amigos nem mais amigas, porque esses e essas já têm com bastante fartura, não é? Toda a gente gosta imenso aqui da doutora Cecília, tem sido uma mulher muito, muito entusiasmada pela vida, com muita coragem também, com os projetos que tem abraçado, sempre com profissionalismo, sempre com muita dignidade. E com estas palavras bonitas da doutora Cecília, nós vamos nos despedir, desejando as maiores felicidades para si, para o seu filho, para a sua família e que tudo se concretize. Obrigada, que igualmente, tudo Graça. se concretize junto das nossas famílias e também para as famílias dos telespectadores e das telespectadoras que nos estão a ouvir. E não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.